O texto que eu quero ler com vocês está no capítulo 9 do Evangelho de João. João, capítulo 9. Nós não vamos ler o capítulo todo, mesmo porque vamos nos concentrar só nos primeiros versículos. Mas se você ainda não leu esse texto todo, eu recomendo que leia. É um texto belíssimo do Evangelho de João. E mais do que a história do encontro deste cego com Jesus, vale a pena atentarmos para os desdobramentos que acontecem depois, para a postura de certos personagens dessa narrativa nesse texto que João registrou de forma tão bela e tão eficaz. Mas nós vamos concentrar a nossa atenção nos 7 primeiros versículos. João capítulo 9, que narra justamente o ato da cura desse cego de nascença. E a partir dessa narrativa eu quero tecer algumas reflexões com vocês esta noite. O texto sagrado diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bem, como eu disse, o texto prossegue com várias outras considerações. Talvez em algumas outras mensagens a gente possa voltar ao restante do texto para tentar refletir sobre algumas outras coisas aqui que aprendemos com essa parte da Escritura. Mas eu acredito que esses 7 primeiros versículos são suficientes para refletirmos sobre algumas coisas que eu acho importante para a nossa vida no dia a dia. Eu acho que quem já está acostumado a me ouvir há algum tempo, já percebeu que eu não me surpreendo, nem me impressiono tanto com a narrativa do prodígio em si. O que me impressiona nesse texto, por exemplo, não é a narrativa de um cego que era um cego de nascença e começou a ver, nem é o fato de Jesus Cristo ter curado esse cego cuspindo na terra, fazendo lodo e passando no olho, e algumas pessoas que podem achar que isso é um tipo de receita e tentarem fazer alguma coisa semelhante em casa para curar alguma ferida na perna, algum machucado, alguma coisa assim. Não é a narrativa do prodígio que me impressiona. Nenhuma narrativa de prodígio me impressiona nas Escrituras. O que me impressiona na narrativa das Escrituras é o que está por trás dela. São as lições que aprendemos por trás da narrativa. Quando as Escrituras narram um milagre, assim entendo, não é exatamente para o milagre que a narrativa está chamando a atenção, mas para aquilo para o qual o milagre aponta. Não é exatamente para o prodígio, para a maravilha acontecida,
mas para o que esta maravilha está descortinando, para o que esta maravilha está nos revelando. Por isso, eu acredito que podemos dispensar, logo de saída, até para ganharmos tempo, quaisquer considerações sobre como é que esse milagre aconteceu, como é que um cego de nascença passou a ver, que poder sobrenatural teria sido usado naquela terra, ou a saliva de Cristo, por que que ele fez isso, se bastava dizer vê, e ele veria. Por que a necessidade de passar a lama nos olhos do cego? Bem, de saída eu acho que são questões de somenos importância, não tenho particularmente nenhuma curiosidade nelas. O que aguça a minha curiosidade e o que mexe comigo é o que está por trás disso, que é, na verdade, algo que tem a ver com nossa vida do dia a dia. Porque um cego de nascença começar a ver não faz parte do nosso dia a dia. Alguém cuspir no chão e com o lodo curar um cego também não faz parte do nosso dia a dia. O nosso dia a dia é bem diferente disso. O nosso dia a dia é algo que eu poderia dizer até muito mais complexo do que isso. E nós, quando nos sentamos e abrimos os nossos ouvidos, e mais do que abrir os ouvidos, quando abrimos o coração para ouvir a palavra de Deus, o que nós queremos saber é o que daqui podemos levar para o nosso dia a dia. Se ele era mesmo um cego de nascença ou se estava numa cegueira transitória, o que é que pode caracterizar aquele prodígio, aquele milagre? Por que Jesus Cristo fez isso dessa forma? São questões que não nos importam tanto quanto a pergunta: que lições podemos tirar desse texto para a nossa vida diária? Você vai sair daqui essa noite, vai para a sua casa, vai dormir, talvez feliz por ter participado do culto, contente por ter revisto seus irmãos, vai sair bem daqui por ter adorado a Deus e isto serviu de refrigério para a sua vida, e amanhã de manhã estará de volta ao seu dia a dia, ao local onde você trabalha, com as pessoas com quem você lida, com os problemas que diariamente atormentam você. Esse momento aqui passa e amanhã você será lançado de volta às suas preocupações diárias. Então o que nos importa é saber o que é que podemos levar daqui que amanhã ainda nos será útil, que nas nossas preocupações diárias vão trazer respostas, vão nos ajudar. Bem, então é pensando nisso que eu gostaria de refletir sobre a escuridão que vivemos e a luz que Deus faz brilhar nessa escuridão. Porque se há uma coisa que caracteriza o ser humano é a sua cegueira. Nós somos cegos. Nós somos cegos. Nós temos uma incapacidade, uma dificuldade imensa de, por exemplo, compreender a vida. Nós temos dificuldade de entender a vida. Somos cegos. Nós temos uma incapacidade, uma dificuldade imensa de compreender os propósitos de Deus. Somos cegos. Nós temos uma incapacidade, uma dificuldade imensa de descobrir o que é que Deus quer de nós nesse contexto em que vivemos. Somos cegos. Não só somos cegos com referência às coisas de Deus, somos também cegos com referência às coisas dos outros. Temos uma dificuldade enorme para o diálogo. Temos uma dificuldade enorme de compreender o outro. Temos uma dificuldade enorme de ajudar o próximo. Somos cegos. Temos uma dificuldade enorme de dividir, de compartilhar, de estender a mão, de chorar com os que choram, de rir com os que riem. Nós somos cegos.
E como se não bastasse a cegueira que temos para com Deus e a cegueira que temos para com os outros, temos uma enorme cegueira para conosco mesmo. Nós não nos compreendemos, nós não nos entendemos, nós não nos interpretamos, nós não nos dominamos. É aquele temperamento que queremos vencer, é aquela maneira de vida que queremos mudar e não conseguimos. Somos cegos para com nossas próprias coisas. O ser humano é um grande cego de nascença. Nasceu cego e percorre cegamente os seus caminhos. E porque é cego e anda cegamente, ele erra muito, ele erra demais, ele tropeça bastante e sofre por causa dos seus erros, e sofre demais por causa dos seus tropeços. E ninguém neste auditório pode atirar pedra em ninguém, porque as histórias dos outros podem ser as histórias dos outros, mas cada um de nós tem suas próprias histórias. Cada um de nós tem suas próprias cegueiras. Cada um de nós tem seus próprios tropeções na vida. Em matéria de cegueira, não há ninguém que seja rei. Estamos todos na mesma situação. De maneira que importa-nos descobrir o que é que o amor, a graça de Deus, esse Deus que é tão misericordioso e tão gracioso, tem feito para nos ajudar a caminhar e iluminar os nossos caminhos, para tentar anular ou pelo menos minimizar essa nossa cegueira, essa nossa incapacidade de sermos felizes, essa nossa incompetência com os próprios propósitos de Deus para as nossas vidas, essa nossa facilidade imensa de estragarmos tudo de bom que Deus prepara para nós. O que é que Deus pode fazer para que os nossos caminhos não sejam tão escuros? Para que sejam caminhos iluminados, nos quais nós, com nossas limitações e cegueiras naturais, possamos, não pela nossa luz, porque luz não temos, mas pela luz que o Senhor pode providenciar para nós, caminharmos e vivermos de maneira menos penosa, de maneira menos doída, de maneira menos ferina. Bem, há aqui algumas coisas nesse texto que eu gostaria de mencionar. Pelo menos 3 coisas nesse texto que eu gostaria de mencionar. Então não vou cansá-los demais. De vez em quando eu saio de casa, a minha filha mais velha pergunta: pai, o sermão hoje tem quantos pontos? Eu digo, tem 5. Ela fala, então está médio. Quantos pontos tem o de hoje? Hoje tem 3, esse está bom. Um dia eu preguei um sermão com 2 pontos, ela disse, nota 10. Então eu vou pregar hoje um sermão com 3 pontos, para que ela fique feliz. Principalmente para que ela não durma e dê mau exemplo, dormindo no sermão do pai. Há 3 coisas aqui que eu gostaria de considerar. Se somos cegos, precisamos de uma luz que venha de fora, de uma luz que seja exterior a nós, e que nos ilumine por dentro e ilumine o nosso caminho. Então há 3 considerações que eu quero fazer a partir disso aqui que lemos, desse diálogo com Cristo e seus discípulos, desse encontro com esse cego de nascença. A primeira coisa é o seguinte: vamos aprender, ou vamos nos convencer, que nós não precisamos, para viver na luz, ou para ter luz em nossos caminhos, nós não precisamos de explicações para o sofrimento, para a dor, para as feridas. Nós precisamos de compensações. Tanto é que Jesus Cristo, quando é indagado nesse texto, por que é que esse homem nasceu cego? Se Deus é um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que faz tudo perfeito, por que é que esse homem nasceu cego?
Por que é que nasceu com essa deficiência? Bem, havia naquele tempo entre os judeus uma teologia que dizia que a criança já podia pecar antes de nascer, no ventre da mãe. E lá no ventre da mãe, quando pecava, já era castigada por Deus. Então qualquer pessoa que nascesse com uma deficiência física, dizia essa teologia, estava nascendo assim porque Deus havia punido a criança por alguma coisa que ela havia feito no útero da sua mãe. O que? Não me perguntem. Mas dizia lá a teologia judaica isso. Uma outra coisa que a teologia judaica dizia, essa nós conhecemos bem, porque Ezequiel bateu de frente com essa ideia. O pecado dos pais pode amaldiçoar a vida dos filhos, de forma que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Isso Ezequiel combateu com veemência, contundentemente, nas suas profecias, dizendo que cada um é responsável por si mesmo. E havia um ditado que os judeus usavam naquela época, dizendo: os pais comeram uvas podres e os dentes dos filhos nasceram estragados. Pois essa pergunta que é feita agora: quem pecou? Ele, e é um castigo de Deus ter nascido assim? Ou seus pais pecaram e a criança foi castigada, foi punida por causa do pecado dos pais? Bem, é uma pergunta sobre sofrimento humano, nós temos as nossas. Quando olhamos para o sofrimento humano, nós fazemos as nossas perguntas e, no fundo, sempre as nossas perguntas redundam numa coisa: se Deus existe, se é um Deus de amor, por que que há tanto sofrimento no mundo? E se vocês perceberem bem, Jesus Cristo não explica o sofrimento aqui. A única coisa que ele faz é descartar essas duas coisas inconcebíveis. Nem ele pecou e também não está pagando pelo pecado dos pais. Isto aí vocês podem ter certeza que não é. Mas não explica, afinal, por que é que o sofrimento existe. Ele não explica por que é que aquele homem sofria. Não explica por que aquele homem nasceu cego. Não há uma explicação para o sofrimento. Há, entretanto, uma palavra de compensação. De compensação. A graça de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus pode se manifestar mesmo num momento como esse. E é esse ponto que eu quero trazer vocês. Por mais que filósofos pensem, e por mais que teólogos reflitam, nem filósofos, nem teólogos conseguem explicar por que é que as pessoas sofrem. Por que o sofrimento? Gente olha ali, gente tão justa, tão correta, servos de Deus tão fiéis, e que passam momentos tão difíceis. Por que isso? Não há uma explicação. Nada que possamos dizer A mais B é igual a C, nada disso. Nessa questão do sofrimento, não. Mas por quê? Não precisamos de explicações, pelo menos não aqui. O que nós precisamos aqui é de compensações. E quando a graça de Deus se manifesta, ela não se manifesta para explicar, ela se manifesta para compensar. Ela não se manifesta para explicar, ela se manifesta para mudar. Ela não se manifesta para explicar, ela se manifesta para transformar uma realidade. E é isso que Jesus está dizendo. Mesmo numa situação como essa, a glória de Deus pode se manifestar. Podemos sim refletir, filosofar, ficar atrás de respostas e vamos chegar à mesma conclusão de Jó. Vasculhe o livro de Jó do princípio ao fim, do primeiro ao último versículo, e você não vai encontrar respostas para as perguntas existenciais que Jó fazia. Há certas coisas na vida que não tem explicação, mas tem compensação. A fidelidade de Jó foi compensada. A lealdade de Jó foi compensada. E o livro de Jó termina dizendo que ele recebeu em dobro do que ele possuía.
não encontrou uma explicação, mas encontrou uma compensação. Este cego não encontrou uma explicação, mas encontrou uma compensação. Uma coisa que ajuda a iluminar os nossos caminhos é esta consciência de que precisamos do amor de Deus, precisamos da graça de Deus, e eles se manifestaram a nós, não para nos dar explicações, mas para nos dar compensações. A segunda coisa que me parece muito clara nesse texto que estamos lendo é que se nós somos cegos e precisamos de uma luz de fora, Cristo veio ser essa luz. Cristo se manifestou para ser essa luz em nossas vidas. Ele mesmo diz isso lá. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Se nós somos cegos e precisamos de uma luz de fora, Jesus Cristo veio ser essa luz. Ele diz, num outro contexto, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas. O que eu quero lhe dizer essa noite é que por mais que nós nos esforcemos, nós não temos luz própria. Nós não temos como iluminar nossos caminhos com nossas próprias capacitações, com nossos próprios recursos. Por isso Jesus Cristo veio e nos amou, veio e demonstrou a graça de Deus, veio e demonstrou a misericórdia de Deus. O que nós precisamos em nossa vida para caminhar nessa vida caminhos de luz, no meio dessa nossa escuridão de nascença que temos, que todo ser humano tem, é justamente a revelação em Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós. Porque Cristo não veio nos trazer um conjunto de regras religiosas. Ele não veio nos trazer mandamentos que vão nos dar a impressão de que vivemos só porque os mandamentos querem que vivamos assim. Cristo não veio nos trazer um sacerdócio, não veio nos trazer um clero. Cristo não veio nem sequer trazer uma denominação ao mundo. O que Cristo veio trazer ao mundo foi a sua vida, o seu amor, a sua graça. Ele veio transformar as pessoas por dentro. Ele veio fazer com que a partir de nós, e o que Ele faz em nós, a luz possa brilhar dentro e fora, iluminando os nossos caminhos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se nascemos cegos e se andamos cegos, havemos de ter uma luz que ilumine os nossos caminhos, e essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, se você prestar atenção em como é que esse texto termina, Jesus Cristo pede que o cego vá lavar-se lá no tanque de Siloé. Como eu disse, não há uma explicação para por que Jesus usou a terra, por que ele usou saliva, ele podia ter usado uma série de outros recursos. Não há uma explicação para isso. Cristo quis fazer assim, tinha lá seus motivos, e isso é que nos interessa. Mas, aquele homem só foi ao tanque lavar-se porque ele creu que alguma coisa ali aconteceria. Foi um ato de fé sair de lá e ir ao tanque lavar-se. Um ato de confiança no que Cristo havia dito. E isso nos leva à terceira e última reflexão dessa noite. Os nossos caminhos se tornam iluminados pela luz de Deus quando nós abrimos as janelas da fé para que a graça entre em nossa vida. A graça é uma realidade tão grande quanto o sol quando a manhã chega. Mas se você estiver com os aposentos da sua casa, com as janelas fechadas, cerradas, sem deixar que a luz do sol entre, os aposentos de sua casa continuarão escuros, continuarão nas trevas. É preciso abrir as janelas para que o sol entre. É preciso abrir as janelas para que a luz entre. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é um Deus bom, sim. Deus é um Deus justo, sim. Deus é um Deus de graça, sim. Agora nós é que estamos com as janelas fechadas.
E a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus não consegue iluminar os aposentos da nossa vida, porque as nossas janelas estão cerradas. As nossas janelas estão fechadas. A graça de Deus existe sim, a misericórdia de Deus existe sim, e quem já abriu as janelas da sua vida está experimentando isso como nunca. Que experiência tem quem abre as portas da sua vida para a graça de Deus? Mas se os aposentos da nossa vida continuam escuros, continuam em trevas, eles assim estão porque as janelas da fé não foram abertas. A graça de Deus nos alcança através das janelas da fé. Janelas abertas e escancaradas para que sejamos atingidos pela misericórdia de Deus. Foi o que esse cego fez. Ele podia continuar com as janelas fechadas e dizer: eu não creio nisso, eu não vou fazer isso, e manter as janelas fechadas e continuar na escuridão. E a gente que prefere. Jesus Cristo disse a Nicodemos: a gente que prefere continuar caminhando no escuro, mesmo podendo abrir as janelas para a luz. Ele não. Ele quis que a luz entrasse. Vai ao tanque de Siloé. E nesse gesto de fé, nessa expressão de fé, ele abre as janelas da sua vida para que a graça de Deus ilumine a sua vida, o seu interior, a sua mente, os seus caminhos. Há 3 coisas que precisamos entender, pois, nesses caminhos de escuridão que a vida nos obriga a tomar. A primeira: não busque tanto explicações para as coisas que agora não têm explicação. Confie mais nas compensações que a graça de Deus já providenciou para que a nossa vida seja transformada. Segundo, Cristo foi essa revelação de luz. Ele veio para isso. Ele é a luz do mundo. Terceiro, abra as janelas da sua vida para a luz da graça de Deus, para que Cristo possa fazer o que Ele veio fazer, ser a sua luz. Não deixe as janelas fechadas, porque o sol continua lá fora, radioso, límpido, forte, transmitindo luz e calor. Por que é então que você vai continuar com as janelas fechadas no meio do frio e no meio da escuridão? Abra essas janelas para a graça de Deus. Ela existe, ela é real, ela só não alcançou você porque você está com as janelas fechadas, precisa abri-las. Vamos curvar as nossas cabeças. E eu sei que talvez esta noite haja alguém aqui que esteja dizendo: sim, eu preciso dessa graça do Senhor, dessa graça que ilumina os caminhos, dessa graça que traz calor, que traz luz. Os aposentos da minha vida, do meu viver, os meus caminhos precisam dessa luz. Eu sei que Deus providenciou a compensação. A compensação está em Cristo, no amor de Cristo. Ele é a luz do mundo. Está na hora de você abrir as janelas da sua vida e deixar que a luz de Cristo entre. Para que continuar caminhando na escuridão, tropeçando na cegueira, se você pode ter a luz de